meditação está em João capítulo 4. Nós leremos dos versos 1 a 30. João, Evangelho de João, capítulo 4, 1 ao verso 30. Essa porção das Escrituras nos diz assim, João 4, 1 a 30, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura das Santas Escrituras, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiravam de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Amém. Pai, a tua palavra foi lida. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique ela aos nossos corações, que através da instrumentalidade do teu Espírito, que o Senhor me use de forma fiel. E, ó Deus, que o teu nome seja louvado e exaltado. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava me preparando para ir para o campo missionário, aconteceu algo que às vezes acontece com alguns missionários. Você fica com dúvida para onde que você vai, para qual país que você vai direcionar a sua vida, o seu ministério. E quando eu conheci um pouco sobre Guiné-Bissau, lembro que
Algumas coisas que o missionário da PMT, o pastor Paulo, disse a mim foi que, primeiro, que o futebol seria muito útil lá, porque é um país que gosta muito do futebol, seria uma boa ferramenta evangelística. Também algo que me chamou a atenção foi quando ele me disse que, e eu também pesquisei, que menos de 10% da população de fato é cristã evangélica protestante, ou seja, que crê com um verdadeiro entendimento em Cristo Jesus. Menos de 10% daquela população. Pensem bem, menos de uma pessoa a cada 10 daquele país creem e conhecem a Cristo Jesus. E aquilo fez com que eu ficasse assim, um pouco pensativo e perplexo, porque nós vivemos num país cristão, onde a maioria da população, se não for cristã, mas pelo menos ela tem entendimento de quem é Cristo. Se você chegar em alguma pessoa do outro lado da rua e perguntar quem é Jesus para ela, ela saberá te dizer quem é Jesus, mesmo que ela não creia em Cristo Jesus. Mas naquele país em Guiné-Bissau, menos de 10% da população conhece a Cristo. Irmãos, nós somos criados com a necessidade, nós somos criados para a fé em Cristo Jesus. Nós somos criados com a necessidade, com um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. E assim como a mulher samaritana que precisava conhecer a Cristo e crer em Cristo Jesus e alcançar a salvação, assim aquele povo e em outras partes do mundo as pessoas carecem da salvação que vem através unicamente de Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar brevemente nessa noite. Nós vamos falar sobre a salvação em Cristo Jesus, a salvação que só pode, a salvação que só vem através de Cristo Jesus, não vem por outros meios, por outras religiões, por outros meios. A salvação ela vem unicamente por meio de Cristo Jesus. E é interessante que nesse texto nós vemos a mulher samaritana. O Senhor Jesus vai de encontro àquela mulher. Ela estava num poço, ela iria tirar a água do poço, e Jesus para, conversa com ela e apresenta a necessidade da alma dela. Ela carecia não da água física, mas ela carecia da água viva, da vida eterna, da salvação que só tem quem crê em Cristo Jesus, que só Cristo Jesus pode dar. E em relação à salvação, essa doutrina que é tão importante para nós, para a igreja, mas muitas vezes nós não entendemos claro como que funciona a salvação. E nós vamos ver alguns aspectos da salvação nesse texto, a partir desse texto. E o primeiro aspecto sobre a salvação que nós vemos nesse texto é que a salvação ela é uma iniciativa divina. A salvação ela não é uma iniciativa humana, não parte do homem buscar salvar a si mesmo, mas ela é uma iniciativa divina. Veja o verso 4 que diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, quando nós vamos estudar o contexto da época, os judeus eles evitavam passar por o caminho que Jesus passou. Eles evitavam passar por ali porque eles não queriam encontrar com os samaritanos. E o texto mais para frente vai dizer que os samaritanos não se dão com os judeus. Mas Jesus era necessário passar por ali. Jesus é que vai de encontro à mulher samaritana. Não é a mulher samaritana que foi ao encontro de Jesus, mas Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. E a obra da salvação, irmãos, ela é assim. Não é o homem que vai de encontro a Jesus, de encontro ao Senhor, mas é o Senhor que toma a iniciativa. A iniciativa da obra da salvação é a iniciativa divina. A iniciativa é do Senhor. E as Escrituras nós vamos ver que nos deixa isso muito claro. Vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto, ele pode ter alguma iniciativa? Algum irmão já viu algum morto tomar alguma iniciativa? Esses éramos nós.
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele, Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Irmãos, antes da fundação do mundo nós somos eleitos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas a iniciativa foi de Deus e não nossa. Antes de você amar ao Senhor, Ele já o amava. Não partiu de nós. Mas, irmãos, ainda hoje muitos pensam que para serem salvos dependem dele. E através disso muitas pessoas, acaba que elas sentem um peso, porque elas pensam, se eu deixar de fazer isso, eu vou perder minha salvação. Existem denominações hoje que dizem que se você sair daquela denominação, você perde a sua salvação. Existem denominações, existem religiões que acreditam que a salvação é sinergista, existe a obra do Senhor, de Deus, mas existe a participação humana. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra, irmãos. A iniciativa é de Deus. Tudo é o Senhor quem faz. Nós somos salvos não pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não fomos salvos, irmãos, porque Deus, na sua presciência, sabia que lá na frente nós iríamos crer nele, ou que lá na frente nós faríamos obras. Não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas lá em Guiné-Bissau, por exemplo, irmãos, em torno de 50% da população é muçulmana. E os muçulmanos, eles entendem que para eles alcançarem a salvação, eles precisam de realizar as coisas por obras. Por isso você está lá em Guiné-Bissau e o comércio, grande parte do comércio, mais de 90% dos comerciantes são muçulmanos, porque eles administram bem as finanças e conseguem ter comércios. E se você parar no horário dele de orar, você vai estar no comércio, ele vai parar tudo e vai orar. E por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que é pela obra, são pelas obras. Eles precisam de orar 5 vezes ao dia. Há um período que chama Ramadã, que durante 30 dias eles fazem jejum, do nascer do sol ao pôr do sol, e eles jejuam. Na época do Ramadã, eu fui aconselhado pelo missionário que eu estava acompanhando ele, Danilo. Ele disse assim: olha, cuidado na hora que você for passar do lado do toca-toca. Toca-toca é um transporte público lá do país. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, está na época do Ramadã e muitos não engolem nem o cuspe, então eles cospem pela janela. E de fato, se você não tomar cuidado, você ia tomar cusparada lá na época do Ramadã. Porque eles acreditam que é pelas obras que eles serão salvos. Mas, irmãos, nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por uma iniciativa divina. Tudo é o Senhor quem fez. É Cristo Jesus, é pela obra de Cristo que nós somos salvos, não por obras. E Efésios vai dizer isso, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o Senhor. Porque não há nada que a gente poderia fazer para sermos salvos, mas Deus, Ele fez tudo por nós. Cristo Jesus, Ele veio a esse mundo, Ele se reconciliou, Ele reconciliou consigo o mundo. Jesus veio como mediador perfeito, e através de Cristo Jesus nós alcançamos a salvação. Mas uma segunda verdade que nós podemos ver sobre a salvação, sobre essa doutrina, através desse texto, é que a salvação, ela é universal. A salvação é a todos os povos, não é a apenas um povo em específico. Nós vamos ver isso nós vemos isso no verso 9. Olha o que a mulher samaritana responde a Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, aquela mulher teve estranheza quando Jesus lhe pediu água. Porque
Porque naquela época os samaritanos eles são judeus misturados. E os judeus eles não gostavam de se misturar com os samaritanos. Para eles era um povo inferior. Mas Jesus rompe as barreiras culturais. E quando a gente olha as Escrituras, nós vamos perceber que a barreira cultural foi uma dificuldade para os primeiros discípulos de Jesus. Quando a gente olha o texto em Atos, quando Pedro e o centurião Cornélio, Atos 28 e Atos capítulo 10, 34 a 36, nós vamos perceber bem. Atos 10, 28 diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E 34 a 36. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E um dos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, quando fala da igreja, também vai reforçar isso, que a salvação ela não é apenas a um povo, mas ela é universal, ela é a todos os povos. E diz assim a confissão de fé: a igreja visível, que também é católica, e nesse sentido universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Irmãos, a salvação ela é universal, ela é a todos os povos, ela não está restrita apenas ao povo judeu, ela não está restrita apenas a uma nação. E por quê? O que isso faz sentido para nós hoje? Quando nós falamos do campo missionário, irmãos, quando nós olhamos toda a revelação, nós vemos que Jesus, ele rompe com essas barreiras. Jesus rompeu com a barreira cultural. Aquela mulher se espanta de Jesus pedir água. E quando a gente olha na história, quando a gente percebe que há historiadores que dizem que possivelmente havia naquele tempo uma legislação onde um samaritano, quando ele usava ali seus utensílios de colher, de prato, um judeu não poderia utilizar depois. Por isso aquela mulher sente aquela estranheza, como sendo tu judeu, pedes que eu lhe dê água. E nós vemos que isso era tão claro que no final da narrativa que nós vemos, os discípulos também acharam estranho Jesus está falando com aquela mulher. Havia estranheza por ela ser uma mulher também. Naquele tempo, Jesus está mostrando, ele está rompendo com as barreiras sociais, culturais. E para nós, irmãos, nos mostra que nós devemos, e Jesus nos mostra isso, nos narra isso, que nós precisamos ir a todo mundo pregar o Evangelho. Ir por todo mundo, pregar a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos para as nações e ficarmos preocupados apenas com o nosso bairro, nossa cidade. Mas nós precisamos nos envolver com a expansão do reino. E talvez você não foi chamado para ir lá para Guiné-Bissau, para ir para outro país, tantas bandeiras que nós temos aqui, Albânia, Panamá, Argentina, mas todos nós somos chamados para orarmos, todos nós somos chamados para ofertarmos. Irmãos, não pense que o Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou para vivermos apenas para nós mesmos, para que você tenha uma grande carreira profissional, tenha sua família, e no final da sua vida, a sua vida se resume a isso. Não. O fim do homem é adorar ao Senhor e gozá-lo para sempre. O Senhor nos resgatou numa iniciativa divina para que nós pudéssemos, para que nós sejamos instrumentos na expansão do reino. O Senhor usa homens como eu e como você na expansão do reino.
Então nós devemos viver de maneira intencional. Então que a gente venha se lembrar disso, a salvação é a todos os povos, irmãos. Oremos para que onde hoje é uma estimativa que ainda 40% da população mundial, de acordo com a Yeshua Project, que é uma organização que mapeia a evangelização no mundo, ainda em torno de 40% da população ainda não é alcançada, principalmente na janela 1040, principalmente na Ásia. Precisamos orar por esses povos, irmãos. Ofertar, orar para que se levante missionários na nossa igreja. Muitas vezes nós oramos para os nossos filhos, né, ser grandes, talvez grandes profissionais. Precisamos orar para que o nosso filho seja missionário, que a nossa igreja levante missionários. Irmãos, o fato é que a salvação é a todos os povos. Então nós vemos que a salvação é uma iniciativa divina e não humana. Ela é a todos os povos, mas a salvação também vem pela fé em Jesus, mas através da instrução da Bíblia. Quando nós olhamos essa narrativa, nós vemos o verso 9. Verso 9. Como sendo tu judeu, essa mulher tinha conhecimento sobre o povo judeu. Verso 12. És tu maior que Jacó? Jesus, ou seja, o patriarca. Verso 19, a mulher vai dizer: vejo que tu és profeta. Verso 25, olha o que a mulher diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Irmãos, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, mas através da instrução da palavra de Deus. Quando eu estava retornando do campo missionário, eu fiquei em Guiné-Bissau durante um ano. Uma irmã da PMT, da agência da nossa igreja, ela disse assim: Paulo, você pode continuar no campo com o curso teológico que você tem. E eu tinha o CIBEL, que é um curso do IBEL à distância. Mas entendendo que indo para longo prazo é necessário que eu tenha um bom entendimento teológico, que eu aprenda mais, por isso que eu fui para o seminário. E esse foi o entendimento que o Senhor colocou no meu coração, mas também dos meus líderes. Olha, você quer se dedicar ao Senhor integralmente no campo missionário, procure, estude o seminário para que você esteja bem preparado para apresentar o Evangelho. Irmãos, a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus, mas através da instrução da palavra. E quando eu me converti, eu aprendi um jargão que é totalmente contrário à palavra de Deus, que eu acredito que eu já tenho compartilhado com os irmãos, que eles dizem assim, pregue com o seu testemunho, se necessário com palavras. Irmãos, isso não é bíblico. Nós precisamos pregar através da palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Fora do Evangelho não existe possibilidade de salvação. E por isso, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, 13 a 15, ele vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E o verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, as pessoas serão alcançadas se nós pregarmos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Quando nós fazemos devocionais lá no campo, eu faço questão, eu falava para os alunos: olha, levem a Bíblia. Eu falava para o meu professor: leve a Bíblia. E nós líamos a Bíblia para eles, porque a salvação vem através da instrução bíblica. E através da instrução bíblica é que nós vamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis. Aquela mulher, Jesus diz a ela: chama o seu marido. Aquela mulher disse: eu não tenho marido. Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, responde: disseste bem que não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que está com você não é seu marido. Irmãos, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós temos instrução bíblica, nós reconhecemos que nós somos pecadores miseráveis. Nós reconhecemos que
Ai de nós. E eu me lembro quando, no acampamento da minha conversão, o pastor estava pregando o texto de Moisés, aonde Moisés vai dizer assim: olha, Senhor, como que eu posso retirar Israel do povo do Egito? E a pergunta que eu fazia, ali o Espírito Santo agindo no meu coração, falando assim: Senhor, como que eu posso ser alcançado? Eu que faço tantas coisas erradas, que mexia com coisas ilícitas, que vivia com mulherada, com coisas desse mundo. Eu falava: Senhor, como que eu posso ser alcançado? E aí eu fui entender, irmãos, não há pessoa tão pecadora que não possa ser alcançada por Cristo Jesus. Irmãos, isso é para nós também. Nós somos pecadores miseráveis, mas não há tamanho pecador que não possa ser alcançado pela graça e por Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos da instrução bíblica, irmãos. A salvação ela vem, mas vem através da instrução bíblica. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciou as obras das suas mãos. Salmo 19. Irmãos, a criação, ela revela que existe um Deus e torna o homem desculpável. Mas para que aquele homem seja salvo, é necessário a revelação especial, que é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de instrução bíblica, porque a salvação ela vem através da palavra de Deus. Se fosse assim, há algumas pessoas que acreditam que pessoas podem ser salvas por ignorância. Mas se fosse assim, o Senhor Jesus não nos mandaria ir até os confins da terra para pregar o Evangelho. Porque imagina uma aldeia que até hoje ninguém pregou o Evangelho lá. Se ali pudesse alguém ser salvo pela ignorância, era melhor não ir lá, porque talvez 100% da aldeia foi salva. Aí chega um missionário lá e prega o Evangelho, 50% da aldeia se converte. Então, antes não tivesse ido. Mas por quê? Porque isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não existe como a pessoa ser salva sem instrução da palavra de Deus. Ela pode ver a criação, ela vai ver que existe um Deus, e por isso você vai, igual lá em Guiné-Bissau, grande parte da população é animista. Eles creem em deuses animais, eles acreditam que através da natureza existem deuses. Eles acreditam que através de imagens que são criadas por feiticeiros existem deuses ali. Porque nós somos criados, lembra lá no começo da mensagem, nós somos criados com a necessidade de adorar ao Senhor. Nós somos criados com a necessidade de adorar. E se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a outra coisa. E aquelas pessoas, irmãos, que ainda não conhecem a palavra de Deus, elas vão adorar outra coisa. E ali eles adoram outras deidades, adoram elementos da natureza, adoram imagens que feiticeiros criam, porque não conhecem a Cristo Jesus. E o fim daquelas pessoas, irmãos, é o inferno. O fim das pessoas que não conhecem a Cristo é o inferno. E nisso nós vemos uma quarta verdade sobre a salvação. É uma iniciativa divina e não humana. Ela é a todos os povos. Ela vem através da instrução da Bíblia, mas ela é através apenas de Cristo Jesus. A salvação, ela só vem através de Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Não é um caminho, ele é o caminho, ele é o único caminho. João 17, verso 3 vai dizer: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, a salvação é através unicamente de Cristo Jesus. Não é a igreja que salva. Não é a igreja que salva. Não é o líder religioso que salva. Hoje existem muitas pessoas que seguem líderes religiosos. E quando aquele homem cai, porque ele é pecador, ele é miserável, aquelas pessoas
se perdem no caminho, mas a salvação ela vem unicamente por meio de Cristo Jesus. Aquela mulher samaritana, ela vivia para as coisas desse mundo, e Jesus apresenta a água viva, que era Ele, a água que vai jorrar pela vida eterna. Irmãos, ainda hoje existem centenas, milhares de pessoas que carecem de conhecer a água viva que é Jesus, que carecem de conhecer o pão da vida que é Jesus. O Evangelho de João também vai anunciar Jesus como a luz do mundo. As pessoas estão carecendo da luz que é Jesus, e só existe salvação por meio de Cristo Jesus. A sede humana daqueles que não conhecem Jesus só podem ser preenchidas por Jesus. Não existe outro caminho. Não existe religiosidade, não existe igreja, mas apenas Jesus é o caminho que leva à salvação. E Atos capítulo 4, verso 12 vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto é Pedro e João, quando eles foram presos pelo Sinédrio, dizendo: olha, nós falamos de Cristo Jesus porque não há outro nome que possa salvar as pessoas, mas é só por Cristo Jesus que as pessoas podem ser salvas. E Paulo instruindo também a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, vai dizer: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmãos, existe só um mediador, só um caminho, e é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Não existe obras, não existe líderes, mas apenas Jesus é o caminho para a salvação. Irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Nós precisamos louvar ao Senhor, porque a salvação é iniciativa divina. Não é por obras, não é por aquilo que a gente faz. E da mesma forma que Deus faz tudo para a salvação, não há nada que a gente possa fazer para ser salvo, também não há nada que nós possamos fazer para perder a salvação. Então, louve ao Senhor, porque você sendo eleito de Deus, não é possível você perder a sua salvação em Cristo Jesus. Mas também, irmãos, uma outra verdade: não há pecador tão grande que não possa ser salvo por Cristo Jesus. Talvez há alguém aqui que ainda tenha esse conflito como eu tive na minha conversão. Mas eu sou tão pecador, tão miserável, será que essa graça pode me alcançar? Sim, Cristo Jesus, Ele é o único mediador. Ele veio a esse mundo, Ele sofreu no Calvário, Ele morreu no terceiro dia, Ele ressuscitou e venceu a morte, nos dando vida eterna. Creia em Cristo Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e você será salvo. Também, irmãos, esse texto nos mostra que nós podemos confessar os nossos pecados, pois o Senhor sabe todas as coisas. Jesus já sabia que aquela mulher, possivelmente a grande falha daquela mulher era questão sexual, mas Jesus já sabia. Então nós podemos confessar os nossos pecados, isso é um conforto ao nosso coração, pois Jesus já sabe todas as coisas. Nós podemos confessar os nossos pecados, eles são jogados no mais profundo abismo. A palavra de Deus diz que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Irmãos, a salvação é uma iniciativa divina e não humana. A salvação é universal a todos os povos. A salvação ela vem através da palavra de Deus e através do único caminho que é Cristo Jesus. Que essa palavra venha fazer sentido em nossos corações. Que essa palavra venha fazer em nós o que aconteceu com a mulher samaritana. Quando ela creu em Cristo Jesus, o que ela fez? Ela foi anunciar, olha o verso 29, 28 a 30, digo:
Quando a mulher deixou o seu campo, ela foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Irmão, sabe o que essa palavra que gera no nosso coração? Aqueles que já creem em Cristo Jesus, como eu e você, nós temos que pregar o Evangelho aos perdidos. E Deus pode nos usar como usou aquela mulher samaritana. Muitos podem conhecer a Cristo Jesus pelo testemunho que nós damos de Cristo Jesus. Que a gente seja um vaso de madeira, que a gente entregue as nossas vidas ao Senhor e que a gente viva para fazer Cristo conhecido até os confins da terra. Oremos ao Senhor.